Qual foi a sua resposta? Coloquei um textozinho aí, né? Não canse quem te quer bem. Bem, assim, ontem eu brinquei com a questão de prova do IBFC, brincando com tipologia textuais. Te aconselhei a estudar os 5 tipos de textos, não foi? E foi uma questão de tipologia. Hoje eu postei uma questão de gênero textual, brincando com o gênero textual, ok? E coloquei um texto aí propositalmente para testar você, para saber se você ainda está naquela onda de tenho que ler o texto, tenho que ler o texto para responder a questão. Eu já lhe disse e vou dizer novamente. Texto em prova de português é para ser lido em casa e não no dia da prova. Aprenda isso. Eu não preciso ler esse texto para responder essa questão do IBFC. Bem, olha o que diz o comando da questão. Marta Medeiros é colunista de um jornal de grande circulação. Pronto, já matei aí. Ele já está dizendo que o texto é de um texto noticiário. É um texto de cunho jornalístico. E Marta Medeiros é uma colunista, ela é uma pessoa contratada por uma empresa jornalística, então ela também é jornalista. Então já sei do que se trata o texto, sem ler o texto. Nesse sentido, seus textos apresentam características que buscam uma maior aproximação com o leitor. Então veja, ela não escolhe o tipo de leitor. Ela não está preocupada se é um leitor universitário, acadêmico, do dia a dia, do povão, aquele de ensino médio ou fundamental. Ela diz com o leitor, não importa o tipo de leitor. Então está preocupada em se aproximar do leitor. Assinale a opção cujo recurso apontado não apresente um comentário correto no cumprimento desse papel. Letra A. O emprego do modo imperativo marcando interlocução como em escolha uma pizza e fim. Ou seja, é claro que essa expressão denota que ela está conversando com o leitor ou interlocutor, certo? Há uma certa aproximação, intimidade. Vai lá, chegue na pizzaria, escolha uma pizza e pronto. Fica fazendo a rodeio, cansando a pessoa que te ama. Letra B. O uso da primeira pessoa do plural, como em conseguíssemos, nós. Se nós conseguíssemos, nós podemos, nós precisamos pensar, precisamos parar. Expressões assim com nós. Então mostra que o interlocutor, o enunciador, ele quer se aproximar do interlocutor. O enunciador é quem escreve, o interlocutor é quem lê, tá ok? Letra C. A demarcação gramatical de um interlocutor ao longo do texto por meio dos pronomes te e você. Sim, isso é traço de intimidade. Ti, você, tu, são traços de intimidade, tá? Até porque se não tivesse traço de intimidade, ela diria senhor, senhora, sua senhoria, vossa senhoria. Mas ela fala você, né, que é ti. Então tá, isso mostra que o enunciador, ele quer se aproximar do interlocutor. Corretíssimo. Letra B. A opção pelo gênero crônica que solicita o emprego de vocábulos mais formais. Opa! Suponhamos que você não saiba nem o que é crônica, que é um gênero realmente de tipologia narrativa. Suponhamos que você não lembre do crônica. Meu amigo, eu vou pelo raciocínio do emprego de vocábulos mais formais. Quando eu falo vocábulo formais, mais formais, o vocábulo é uma linguagem, tá? Vocábulo vem de vocabulário, linguagem. Vocábulo formal é uma linguagem formal. Linguagem formal é uma linguagem culta, que obedece estritamente à norma padrão culta da língua portuguesa. Será que ela está preocupada com isso? Veja o comando da questão. Nesse sentido, seus textos apresentam características que buscam a maior aproximação com o leitor. Então, se ela busca uma maior aproximação com o leitor, ela não pode estar preocupada em trazer uma linguagem formal, rebuscada, analisada. Ela não pode estar preocupada com isso se ela quer ter uma maior aproximação com o leitor. Por aí, eu já eliminaria a letra D de diamante, tá? Mas, aproveitando a oportunidade, que eu não coloquei essa questão aqui à toa, você percebeu que não precisa ler o texto.
muito cuidado. Por isso que e também nas isoladas, na aula de interpretação e compreensão textual, eu deixo isso claro para perder tempo, conseguir responder todas as questões de sua prova objetiva e, além do que, vai ter possível. Então você precisa ser estrategista para não perder tempo. Aproveitando a oportunidade, aí falou de gênero crônica. Cuidado, que o gênero crônica é um dos gêneros também que cai muito em prova. Por quê? Porque a crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, tá? Além de ser um texto curto, possui uma vida curta também, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela pode até perder sua validade, ou seja, ficar fora do contexto. É muito bom você revisar esses tipos de gêneros, tá? Cuidado, que a crônica ainda ela pode, né? Ela pode se destacar, ela pode ser destacada por algumas principais características, tá? Por exemplo, a aproximação com o público, né? Na medida em que contém uma linguagem mais direta e despretensiosa. Uma linguagem direta é uma linguagem que toma lá e da cá, assim, está preocupada com os recursos linguísticos. Despretensiosa é uma linguagem sem estar preocupada com a concordância verbal, nominal, regência. Ela não está preocupada em como a palavra deve ser pronunciada. O que ela quer é se aproximar do leitor. Então, ao mesmo tempo, que é marcada notadamente pelo tempo, ou seja, pela curta duração que possui esse tipo de texto, a crônica também ela está preocupada em manter uma aproximação com o leitor por meio de uma linguagem simples. Fique esperto para as principais características de um texto narrativo de gênero cronista. É uma narrativa curta, a linguagem é simples e é do coloquialismo, poucos personagens, se houver, o espaço é reduzido e os acontecimentos são do cotidiano. Fique esperto. E eu tenho 3 tipos de crônica: crônica jornalística, crônica histórica e crônica humorista. Vale a pena dar uma revisada nesses tipos de textos, tipologias e gêneros textuais. Até a próxima questão aí de prova na pegada do IBFC, Instituto Brasileiro, de Formação e Capacitação. Se você ainda não se inscreveu para as isoladas aos sábados e domingos, ainda dá tempo, ok? Vem para o método Vespasiano que fica mais fácil aprender português. Fui!